O Advento é um dos períodos mais bonitos do ano cristão. Eu quero te ajudar nesse vídeo a entender o que é o Advento e o que ele pode trazer para nós de benefício espiritual, como ele pode direcionar o nosso coração, o que nós podemos aprender com o Advento. E em terceiro lugar, eu quero te dar também algumas dicas sobre como celebrar, como viver esse tempo da maneira mais benéfica para você. Pois bem, vamos seguir em frente? Primeira pergunta é essa: o que é Advento? Talvez você já conheça essa palavra Advento, já tenha escutado em algum lugar. A palavra Advento significa vinda. E o Advento é um período de preparação para a vinda de Jesus. Então, o Advento é o início do ano cristão e começa 4 domingos antes do Natal. Então você conta todo ano 4 domingos antes do Natal, aquele é o primeiro domingo do Advento, e por isso é também o primeiro dia do ano cristão. O ano cristão começa mais de um mês antes do ano que o ano civil. Então, como eu disse, o Advento tem a ver com a vinda de Jesus, é um período de preparação para a vinda. E, nesse sentido, nós falamos de 3 vindas de Jesus. Existe a primeira vinda de Jesus, existe a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus foi quando ele veio ao mundo, e nós celebramos isso no Natal. A segunda vinda de Jesus, nós celebramos, ou melhor dizendo, celebraremos quando ele retornar. É a vinda que ainda vai acontecer. Então, as pessoas se prepararam para a vinda de Jesus, elas tinham expectativa para a chegada do Messias. Maria estava ali com a expectativa mais viva do que todos, porque Jesus estava no ventre dela. E nós hoje estamos aguardando essa vinda futura de Jesus. E existe uma vinda aí no meio. Não é que vai haver uma próxima vinda depois da segunda, mas que existe uma vinda de Jesus aí no meio, que é a visitação dele na igreja hoje. Cristo está conosco hoje, a presença dele está conosco de alguma maneira e ele nos visita de várias maneiras. A maneira mais importante é a visitação de Cristo no sacramento da Eucaristia. De toda maneira, esse tempo de Advento, ele nos prepara para isso. É preparação para a vinda de Jesus. E por isso o Advento procura reavivar em nós essa esperança. Lembrar que como cristãos, nós vivemos para o futuro. Nós vivemos na direção de Deus. E por isso, durante esse tempo de Advento, as leituras bíblicas são bem proféticas, justamente porque elas querem enfatizar a vinda de Jesus, seja a vinda no que diz respeito ao cumprimento das profecias que falavam que o Messias viria e veio quando Jesus nasceu, seja também as profecias que o próprio Cristo e os apóstolos deixaram a respeito da vinda no futuro. Então, é um tempo profético, é um tempo onde nós estamos olhando para o futuro, é um tempo de expectativa. O Advento é uma jornada de peregrinação espiritual profética. Então o Advento deve ser entendido como um tempo profético. E, em segundo lugar, a segunda coisa que nós temos que aprender a respeito do Advento é sobre as ênfases, aquilo que o Advento pode nos trazer de benefício para a nossa vida espiritual. Se existe uma virtude que eu acredito que é muito importante e muito enfatizada no Advento, é a virtude da paciência. Porque paciência para nós, uma maneira de definir, ou uma maneira de explicar, é que a paciência significa 2 coisas: saber esperar e saber sofrer. E por isso existem 2 momentos do ano onde nós aprendemos muito sobre paciência. No primeiro momento, a ênfase está em esperar, e no segundo momento, em sofrer. Nós aprendemos a esperar e nós aprendemos a sofrer. E esses 2 períodos são o Advento e a Quaresma. São 2 períodos extensos, são 2 períodos de meditação, de reflexão, são 2 períodos de transformação e de mudança. Então, a ênfase particular do Advento é a paciência como espera. Nós precisamos aprender a esperar. Nós, no mundo de hoje, estamos acostumados a que tudo se venda como resultado rápido, que as pessoas ofereçam resultado rápido para tudo. E até na espiritualidade, inclusive, na vida espiritual. Existem pessoas o tempo todo oferecendo um progresso espiritual rápido, uma vida profética rápida, e nós precisamos entender e aprender que no reino de Deus as coisas nem sempre funcionam assim. Na realidade, normalmente elas não funcionam assim. Nós temos que entender a importância da espera, da expectativa, de que o reino de Deus, ele se faz com ação divina, com intervenção poderosa, mas que existe uma preparação, uma expectativa, e que nós temos que saber esperar o momento certo, o tempo certo. Por isso, o Advento é um tempo em que nós aprendemos que tudo tem um tempo. Todas as coisas, todos os propósitos de Deus têm um tempo, tem um momento em que vão se realizar. E por isso nós temos que saber esperar
em preparação a esse momento. Nós não esperamos apenas como alguém que sabe que algo vai acontecer e vive a vida como se não estivesse esperando. Pelo contrário, a nossa expectativa, a nossa esperança é vivida de um jeito diferente. Nós nos preparamos para isso. E por isso o Advento tem essa importância para nós. Nós nos preparamos para o Natal e nos preparamos para a vinda de Jesus no futuro. O nosso Rei veio e virá. Por isso é que é muito benéfico, muito importante que o Advento esteja no começo do ano cristão. Por quê? Porque se nós precisamos entender que para tudo há um tempo, o ano cristão nos começa dizendo exatamente isso. E por isso o restante do ano é o cumprimento desses diversos tempos. Então o Advento, ele recalibra o nosso relógio profético, a maneira como nós vemos o nosso ano e o nosso tempo. Outra ênfase do Advento é o reino de Deus, entender que Cristo é rei, o seu ministério, o seu ofício como rei, entender que nós como cristãos devemos viver sempre a esperança, estar de cabeça erguida, mesmo em meio ao mundo que está em caos. Outra ênfase é a profecia cumprindo-se em Jesus, sendo ele a realização de toda a história do Antigo Testamento, ele como Messias da linhagem de Davi. Então, o tempo do Advento como um tempo profético é por isso também um tempo messiânico. É um tempo que nos aponta, nos dirige para a pessoa do Messias. O Advento é para nós também um tempo em que nós lembramos de vários personagens bíblicos, como, por exemplo, a Virgem Maria, que estava ali grávida de Jesus, já estava chegando ao final da gestação, e por isso ela teve uma expectativa, ela teve uma esperança, e nós estamos revivendo essa esperança juntamente com ela. Lembramos de José, lembramos de João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. Então, essas são as ênfases, e a espiritualidade do Advento gira em torno desses conceitos, desses personagens bíblicos. O tempo do Advento é um tempo em que nós usamos a cor roxa nos paramentos litúrgicos da igreja, que é uma cor ligada à realeza e também à penitência. A preparação é um costume bíblico. A Bíblia nos ensina e nos mostra com exemplos de tantos personagens, principalmente Jesus, mas de diversos outros personagens, que prepararam a sua vida para algo que Deus iria realizar. Além disso, além de ser um costume bíblico, a preparação ajuda a valorizar e honrar aquilo que vai acontecer, a importância daquilo que haverá, ajuda a preparar o nosso coração. E para isso eu quero deixar aqui algumas dicas práticas de como você pode vivenciar o Advento. Primeiro, durante esse tempo, durante esse período, faça as leituras bíblicas coerentes com esse tempo. Leituras bíblicas ligadas à profecia, à escatologia, a Cristo como o nosso rei, a essa esperança da restauração. Então, são textos bíblicos proféticos, textos bíblicos que apontam para o futuro. E existem várias maneiras de fazer essas leituras. Por exemplo, eu uso o lecionário anglicano, mas existem outros lecionários, existem outras maneiras. O importante é que durante esse tempo, a sua leitura bíblica esteja direcionada para isso. Segundo lugar, reflita sobre a sua vida. Medite sobre a sua vida durante o tempo do Advento. Se você está preparando ou não. Uma das coisas que nós aprendemos no Advento é que nós devemos orar e vigiar. E por isso, o tempo do Advento é essa reflexão sobre nós mesmos, esse exame de nossa própria vida como preparação para a vinda de Cristo. Por isso, organize a sua vida de oração. Se a sua vida de oração estava meio bagunçada, que tal organizar agora? Que tal dedicar um tempo para isso? E o Advento nos dá algumas maneiras de fazer isso. Em terceiro lugar, jejue, abdique de algo durante esse período do Advento, prepare o seu coração através do jejum. Escolha algo, um alimento, e além disso, certas práticas que para você são muito comuns, para abdicar durante esse tempo, para preparar o seu coração. Em quarto lugar, tenha um tempo de oração em família. Existem recursos, como por exemplo a coroa do Advento. Você pode preparar a coroa do Advento no seu lar, que a coroa do Advento, ela parece com a guirlanda, mas ela tem as velas ali que são acendidas, as 4 velas são acendidas, cada uma a partir de um domingo. Então o que você faz é, todo dia a família se reúne e acende uma daquelas velas. Durante a primeira semana do Advento, a primeira vela. Durante a segunda semana do Advento, você tem as 2 velas. Na terceira semana, as 3 velas. E na quarta semana, as 4 velas. Cada vela tem um significado, tem uma oração. Eu posso colocar aqui na descrição os recursos para que você possa aproveitar esse tempo através da coroa do Advento. Além disso, é algo muito bonito, as crianças vão gostar. É algo que enriquece esse tempo, esse momento. E
Em quinto lugar, procure cânticos que tragam essa esperança messiânica, músicas, louvores que exaltem o reino de Deus, que apontem para o Natal de alguma maneira. Para aqueles que são mais litúrgicos, de tradições, igrejas mais litúrgicas, nós temos a Antífona Joó, nós temos o Benedictus, o Magnificat, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Maria. São louvores, são cânticos que direcionam o nosso coração e a nossa vida para esse cumprimento profético das esperanças do povo de Deus. Existem outros elementos que são importantes também, como árvore de Natal, presépio. Então, no primeiro domingo do Advento, já prepare sua árvore de Natal, prepare o seu presépio, tenha algo ali no seu lar que traga à memória esse tempo. E se você tem filhos, inclusive, use esses recursos para falar a eles sobre a pessoa de Jesus. Eles com certeza vão se sentir atraídos por isso. Em sétimo lugar, comece a pensar no Natal. Comece a pensar em como vai ser, por exemplo, a ceia do Natal no seu lar. Comece a pensar em organizar ali um tempo de oração. Pense, por exemplo, em pessoas que você conhece, às vezes estrangeiros, pessoas que vivem sozinhas e que durante esse tempo do Natal podem estar com você. Então você pode convidar essas pessoas para a sua ceia de Natal, convide para a celebração na sua igreja. É um tempo de nós acolhermos as pessoas e mostrar a elas a esperança de Jesus, mostrar a elas a alegria que existe nessa esperança. Pense também nos pobres. Durante esse tempo do Advento, que tal se envolver em alguma ação de caridade, em realizar algo para dar alimento, vestes e outras necessidades de misericórdia e compaixão para com pessoas que estão precisando? Por isso é que nós revivemos um costume bíblico. É bíblico, nós vemos isso no livro de Esther, no livro de Neemias, em vários livros bíblicos, esse costume de que quando o povo de Deus estava alegre por algo, estava celebrando algo, eles não celebravam apenas entre si, mas eles se presenteavam uns aos outros e também presenteavam aos pobres. Então é por isso que no Natal, inclusive, nós hoje temos esse costume bíblico que vem desde o Antigo Testamento, de presentear uns aos outros. Mas pense não apenas nos presentes que você vai dar para pessoas queridas, pessoas que podem te presentear de volta. Presenteie pessoas que não são capazes de te presentear de volta. Que tal você fazer um sacrifício, dando um presente valioso a alguém que não é capaz de te recompensar, mas que vai abençoar a vida daquela pessoa? E em nono lugar, existe uma oração que nós podemos fazer. É uma oração ligada ao primeiro domingo do Advento. Na nossa tradição anglicana, nós temos as coletas do dia, que são orações que nós fazemos em cada domingo, nos dias santos, e também é uma oração que nós fazemos durante a semana. Então, essa é a oração do primeiro domingo do Advento. E além de ser usada durante a primeira semana, ela é usada durante todo o Advento, além das outras orações. A oração é a seguinte, e com ela nós concluímos aqui. Deus onipotente, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz, durante esta vida mortal em que teu Filho Jesus Cristo, com grande humildade, veio visitar-nos, a fim de que, no último dia, quando ele vier em sua gloriosa majestade para julgar os vivos e os mortos, ressuscitemos para a vida imortal, mediante Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, se inscreva. Eu vou colocar essa oração também aqui na descrição, juntamente com o material sobre a coroa do Advento, como orar em família durante esse tempo. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.